Boa noite para todas e para todos. Vocês é Marcelo e Ivan. Ivan é o vice. Denise! Que maravilha! Querida. Bem-vinda! Bem-vinda, maravilhosa! Coisa boa, Denise, aqui com a gente. Que coisa boa! Que coisa boa! Boa noite, muito mulheres. Oi, Denise! Boa noite! Estou muito animada para essa aula, gente. Oi, Ei, Marcelo! Oi, Amanhã, né? Oi, gente, boa noite, muito prazer. Oi, Muito Denise, prazer. que eu só falo por WhatsApp. Não, eu e Sibeli, a gente só já de é amiga curtida. íntima, assim, de tanto WhatsApp. Somos de Garcia. curtida, né? A gente se que curte, né, maravilha. Terezinha? Bastante, bastante. Muito bom tê-los aqui, muito bom. Prazer. Prazer muito grande, eu sou Terezinha, né? Eu coordeno o Negrenho, nosso núcleo, é o núcleo oficial da universidade, da Unirio, eu sou professora da Unirio. O Negre é Núcleo de Estudos de Trabalho, Classe, Sexo, Gênero e Raça, Etnia, a partir do materialismo histórico-dialético, né? O vice-coordenador é o professor Ivan Ducati, da UF. Só põe a cara aí, Ducati. É que não pode ligar o som, porque nós estamos sentados na mesma mesa. Ele está do outro lado aqui. E se puser o som, faz aquele ruído, né? Por acaso, é meu marido há 34 anos. Já faz um tempinho já, né? Então, eu, primeiro, como sabem, realmente... Para Marx, a questão primeira de tudo é a questão do trabalho. O trabalho cria o mundo, tudo que tem aqui, né? Tudo que nós estamos vendo, que nós estamos falando, é fruto do trabalho humano. E isso é a coisa que me deixa mais encantada na face da Terra. Então, o trabalho que eu realizo me enche de preocupação, mas, antes de tudo, me enche de muito prazer e de muita realização. É meia-noite aqui. Nós dois somos na casa dos 60, né? 2 idosos, e estamos prazerosamente aqui, porque para a gente é fundamental. Daniela, querida, te agradeço enormemente, né? Fui cercando Daniela até fazer esse convite, até ela aceitar, fui fazendo todo um enamoramento, porque ela é um pouco tímida, então, muito obrigada. Muitíssimo obrigada. Estamos aqui cumprindo a função primeira da teoria de onde eu olho o mundo, que é produzir conhecimento para mudar o mundo. Então, nós não produzimos conhecimento para ficarmos mais sábios apenas, mas para construirmos instrumento e no nosso caso, são as mulheres, é a vida das mulheres, é o ataque que as mulheres estão sofrendo, que a gente pretende aqui, e coletivamente é isso que nos reúne aqui, para tentar dar respostas. Dá só um recado para vocês. Caso, aqui é protegido, um ambiente protegido, só entra quem foi inscrito. No entanto, nunca se está livre de invasão de hacker. Caso haja uma invasão, Ivan tira do ar. Boa noite, Billy, amada. Ivan tira do ar, ok? E a gente imediatamente manda um novo e-mail, um novo link. Aí quem tiver contato, por exemplo, com a Dani, pede para a Dani. Quem tiver comigo, pede quem tiver o WhatsApp, tá? Então, não se preocupe. Se cair, a gente retorna com outro link, ok? Então, tranquilamente. Outra coisa, as questões que fizerem, a Daniela vai ter o tempo para falar. E as questões que a gente fizer depois, elas não irão ao ar. O que é gravado aqui, a gente vai para o YouTube, mas por questões, nós sabemos todos os momentos que estamos atravessando de muita dificuldade, né? De muito ataque ao livre pensar, especialmente nesse tema. Então, a gente irá ao ar apenas a fala da Daniela, ok? A gente vai fazer uma edição e... Então, para as pessoas ficarem livres na hora de perguntar as coisas. Tá certo? Professora doutora Daniela Vaz, professora da UFMG. Dani, não consigo localizar seu currículo aqui. Mas é porque
colocou seu negócio. Eu não sei mexer duas coisas ao mesmo tempo, meu cérebro não deixa, tá certo? Então, professora do FMG, da área de saúde, fisioterapia, não é isso, Dani? Isso. É um prazer e uma honra tê-la aqui. Muito obrigada por estar aqui. Por favor, a palavra é sua. Boa noite a todos. É um prazer enorme para mim estar aqui. Eu agradeço muito, professora Terezinha Martins, querida Teca, cujas análises, cuja coragem me arrebataram completamente. Então, eu agradeço, Teca, por manter o Negrem, que é esse espaço tão importante de debates, né, e por me fazer o convite de estar aqui. É uma honra e um prazer muito grande. Então, hoje eu vou falar de como as ciências da saúde têm tratado as mulheres, né? Todos conseguem ver minha apresentação? Bom, a mulher é, por assim dizer, um macho mutilado. Essa visão aristotélica consolida o homem como referência, como norma da humanidade, e a mulher como um ser que desvia da norma, um ser defeituoso, um ser incompleto, inferior, que não chega a ser um homem. Essa visão retrata, portanto, a mulher como um não-homem. Na reflexão de Simone de Beauvoir sobre várias disciplinas e áreas do conhecimento, ela diz que a humanidade é masculina, a palavra homem é sinônimo de humano, e o homem define a mulher não em si, mas relativamente a ele, ou seja, a partir da sua diferença em relação a ele. Ela não é considerada um ser autônomo. Essa reflexão captura bem o mito de criação dos seres humanos, que é o fundamento das três principais religiões existentes hoje, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, segundo o qual o ser original é Adão e Eva um ser secundário, derivado de Adão, pensado a partir dele para ele, né? Então, quando as ciências da saúde modernas começaram a se desenvolver, toda essa ideologia de inferioridade feminina da mulher como segundo sexo, inclusive que é o título do livro de Simone de Beauvoir, já estava bastante consolidada. A medicina sempre foi uma área de domínio masculino, desde Hipócrates, e as mulheres, da perspectiva dos homens, foram reduzidas à sua diferença reprodutiva e foram identificadas como corpos reprodutivos. Os primeiros anatomistas ofereciam evidências visuais dessa identidade feminina, representando as mulheres com cabeças desproporcionalmente menores e pelvis desproporcionalmente mais largas, como se eles estivessem dizendo, vejam, é para a reprodução que ela serve. E a autoridade do conhecimento médico fortaleceu a definição das mulheres a partir da sua utilidade para os homens, o trabalho de reprodução sexual, a reprodução doméstica, a garantia do prazer masculino e o cuidado. E até hoje, nos cursos de formação em saúde, o corpo do homem segue sendo tratado como a norma, como a referência do humano. Nós temos cursos de anatomia geral versus anatomia da mulher, fisiologia geral versus fisiologia da mulher, saúde humana versus saúde da mulher, isso quando tem. A maior parte das imagens dos livros de anatomia retrata corpos de homens. Tem um estudo grande de 2008 que analisou mais de 16 mil imagens dos principais livros de anatomia dos maiores cursos de medicina nos Estados Unidos e na Europa e constatou que o corpo dos homens é usado 3 vezes mais do que os corpos das mulheres para retratar partes neutras do corpo. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma capa de livro de anatomia, muito comum nos cursos da saúde, retratando uma parte que seria supostamente neutra, o rosto e a cabeça, com a cabeça de um homem. Pois bem, uma vez consolidada a ideia de inferioridade feminina, né, e a identificação da mulher como um corpo reprodutivo que desvia da norma, estava tudo pronto para que a medicina concebesse tudo, quase tudo, relativo à reprodução feminina, obsessivamente como anormal e patológico. A medicina considerou que ser mulher é uma tragédia biológica. A medicina interpretou mulheres como inerentemente fracas, seres que estão sempre doentes e cuja origem de todas as doenças é o útero, primeiramente, e depois os hormônios, quando eles são descobertos. Então, a menstruação era uma enfermidade, os médicos recomendavam reclusão, a gravidez
tornava as mulheres incapazes para outras atividades. A atividade intelectual, o envolvimento na vida pública eram desencorajados pela medicina porque eram coisas perigosas, que poderiam desviar para o cérebro a energia que devia ir para o útero e para os ovários, causando infertilidade e, portanto, infelicidade para as mulheres. Toda a interpretação dos males de saúde das mulheres girava em torno da ideia de que se uma mulher nega o seu destino biológico, que é a reprodução, ela provoca o próprio adoecimento. Os tratamentos, então, têm como função ou como efeito coagir para a conformidade com o comportamento que seja adequadamente feminino. Sexo demais adoece, sexo de menos adoece, sexualidade tem que ser regulada. A gravidez era prescrita pelos médicos como a cura e como a prevenção de várias doenças. E para as mulheres que não se conformavam com a vida doméstica, com o trabalho reprodutivo, tratamentos brutais. Isolamento estrito, internações psiquiátricas, excisão cirúrgica, ou seja, retirada cirúrgica de ovários, de útero, de clitóris, do lobo frontal. Essa imagem aí na tela representa uma das primeiras técnicas de lobotomia, que consistia em enfiar pela órbita ocular um objeto pontiagudo, poderia ser um picador de gelo, e torcer esse objeto para ele causar uma lesão no lobo frontal e ter como efeito a apatia e a passividade para controlar o comportamento. Com o desenvolvimento da teoria freudiana, as mulheres que já eram consideradas fisicamente doentes passam a ser também consideradas mentalmente doentes. Freud transformou e legitimou a histeria como uma condição de saúde essencialmente feminina. O efeito ou a função que isso teve foi contribuir para um processo mais longo e mais antigo de afastar as mulheres das práticas de saúde, mantendo o domínio dos homens. Esse longo processo incluiu a caça às bruxas, curandeiras, na época das trevas, e passou para a descredibilização das mulheres na época da razão, na era da razão, mantendo, assim, a saúde como um domínio masculino. Mas o que era a histeria? A histeria era um conjunto incoerente de sintomas como dor menstrual, tontura, paralisia, sensação de sufocamento, nervosismo, perda de apetite, dificuldades respiratórias. E na Grécia Antiga, a histeria era atribuída a um útero errante que vagava pelo corpo, provocando sintomas. Na Idade Média, ela foi interpretada como possessão demoníaca. Com o nascimento da neurologia, ela foi atribuída a um cérebro prejudicado pela função reprodutiva das mulheres, porque esse cérebro, essa função reprodutiva necessitava de um nível anormal de energia, o que não acontecia com os homens. Freud rejeitou a explicação neurológica e propôs uma explicação psicológica. Inicialmente, ele ligou os sintomas a uma manifestação corporal dos traumas que as pacientes relatavam. Muitas pacientes relatavam abuso sexual. Ele ouvia muitos relatos sobre abusos, mas depois, preocupado com as repercussões sociais desses relatos, especialmente para as famílias abastadas das pacientes que ele tratava, ele recuou dessa interpretação e sugeriu que a histeria era consequência não de memórias reais traumáticas, mas de fantasias e desejos sexuais inconscientes. Eu não vou dizer que fantasias e desejos não têm um impacto no nosso funcionamento mental, no funcionamento mental humano, ou na interpretação que os humanos fazem da sua própria vida, da sua própria história, mas o que importa aqui é que essa interpretação tirou o foco da violência sofrida pelas mulheres e contribuiu para a visão da mulher como um ser sexualmente instável, com desejos inadequados e culpada pelo próprio adoecimento. Então, a fragilidade feminina e a sua propensão para a histeria serviu para desqualificar as mulheres como profissionais de saúde e, ao mesmo tempo, torná-las pacientes ideais, pacientes de longo prazo para uma medicina dominada por homens. Curiosamente, mas não por acaso, obviamente, mulheres da classe trabalhadora, negras e brancas, eram consideradas mais resistentes à histeria que assolava as mulheres brancas abastadas. A histeria foi um dos diagnósticos mais comuns até metade dos anos 50, 1950, e ela era um diagnóstico coringa sempre que a medicina não conseguia encontrar outras causas para os adoecimentos das mulheres.
ela só foi removida do Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais em 1980, mas ela se metamorfoseou em transtorno de personalidade histriônica, transtorno de somatização e outros quadros clínicos. Hoje, a histeria como entidade clínica não existe mais, mas o estigma da histérica permanece. Então, as mulheres passaram a ser entendidas como corpos reprodutivos com mentes histéricas. E a interpretação da medicina ficou variando entre dois extremos. Ou as mulheres são mesmo anormais, e nesse caso, os sintomas que elas relatam são normais e, como são normais, podem ser ignorados. Ou as mulheres são normais, mas nesse caso é a reação psicológica delas aos sintomas que é meio histérica. Então, a situação é que ou todas as mulheres estão doentes ou algumas mulheres são loucas. Hoje a medicina parece ter se estabelecido uma posição que consegue incorporar o pior dos dois mundos. Considera-se normal que as funções reprodutivas das mulheres sejam um pouco anormais. E se for realmente grave, bem, talvez seja tudo coisa da sua cabeça. Então é por causa desse estado de coisas, por exemplo, que um diagnóstico de endometriose demora cerca de 10 anos para ser feito para as mulheres. E é possivelmente também por causa desse tipo de estigma que as mulheres são desacreditadas e talvez por isso elas sejam prejudicadas quando elas são atendidas por homens. Então, esse estudo na tela tem dados de 1,3 milhões de pacientes e esse estudo mostrou que o risco de morte aumenta para mulheres operadas por homens. É um aumento de pequena magnitude, mas ele é significativo do ponto de vista estatístico. Já os homens operados por mulheres têm resultados tão bons quanto aqueles homens que são operados por homens. Esse outro estudo, à esquerda da tela, analisou dados de mais de 700 mil pacientes e os pacientes têm melhores resultados de mortalidade quando são atendidos por mulheres. O efeito é ainda maior quando mulheres são atendidas por mulheres, ou seja, elas são bem atendidas, mais bem atendidas quando são ouvidas por outras mulheres. Nesse terceiro estudo, foram analisados dados de mais de 150 mil pacientes, operados por mais de 2.500 cirurgiões. Para as cirurgiãs, houve menos complicações cirúrgicas e menor tempo de internações para pacientes de ambos os sexos. Essa foto de formandos comemorando a aprovação na residência de ginecologia e obstetrícia, com as calças abaixadas e a mão simbolizando a genitália das mulheres, simboliza bem a forma como as mulheres são tratadas, né? Conforme as notícias também que eu coloquei na tela, as mulheres são abusadas por colegas, por pacientes e pelos próprios médicos que deveriam cuidar delas. Então, nós temos leis no Brasil hoje que obrigam a presença de um acompanhante para mulheres em todo exame com sedação, para prevenir o abuso sexual. Bom, o outro lado da moeda da obsessão em medicalizar quase todos os aspectos da reprodução das mulheres é negligenciar todo o resto. O corpo das mulheres tem sido estudado só na medida em que ele é considerado útil. Então, com ênfase na menstruação, concepção, gravidez, obstetrícia, lactação e etc. O que se pratica é o que foi chamado de medicina do biquíni, porque presume que as únicas diferenças relevantes estão naquelas partes que cabem no biquíni. Só que todas as células do corpo são sexuadas. Todas as células têm cromossomos que são ou XX nas mulheres ou XY nos homens. São os cromossomos sexuais. E eles estão em todas as células. E de acordo com essa característica genética, as células têm concentrações distintas de metabólitos. As células respondem de maneira diferente ao estresse, à isquemia e ao envelhecimento. Então, o padrão de recuperação celular depois de um acidente vascular cerebral, por exemplo, difere de acordo com o sexo da célula. A capacidade de regeneração da célula também é diferente. Por exemplo, estudos feitos com transplante de célula-tronco para regenerar músculo e tratar distrofia muscular mostram que só as células XX são capazes de regenerar.
Além das diferenças no nível celular, tecidual, existem diferenças muito importantes nos níveis hormonais sistêmicos do corpo como um todo. Então, a concentração corporal de testosterona tem uma distribuição que é bimodal, ou seja, são níveis diferentes entre homens e mulheres, sem nenhuma sobreposição, como mostra essa figura deste artigo na tela. Os homens têm 15 a 20 vezes mais testosterona que as mulheres, em média, e o limite inferior dos homens, o menor valor de testosterona que os homens podem apresentar, é 4 a 5 vezes maior do que o maior valor que as mulheres podem apresentar. Para além das diferenças que cabem no biquíni, portanto, homens e mulheres diferem muito no percentual de gordura, na massa muscular e óssea, no metabolismo basal, na termorregulação, nas dimensões cardiovasculares, no tamanho do coração, dos pulmões, das vias aéreas, na eficiência do transporte e na eficiência do consumo periférico de oxigênio. Então, aqui eu usei as fotos de Michael Phelps e Simone Biles para ilustrar essas importantes diferenças. As vantagens físicas dos homens são tão significativas que todos os anos, milhares de homens, até mesmo jovens estudantes de segundo grau, amadores, batem recordes olímpicos das atletas mulheres nos esportes que dependem de força e de potência, como a corrida e o atletismo, por exemplo. E aí não é à toa que pessoas do sexo masculino que nascem com desordens do desenvolvimento sexual, que dificulta que essas pessoas sejam identificadas como pessoas do sexo masculino de maneira imediata no nascimento, acabam super representadas nos esportes femininos. A gente tem uma prevalência de pessoas com desordens do desenvolvimento sexual, com cromossomos XY, que são cromossomos sexuais dos homens, que é de 140 a 200 vezes maior no esporte feminino, vejam, feminino, do que na população geral. Essas pessoas têm um sucesso desproporcional no esporte feminino. Numa Olimpíada recente, os 3 atletas no pódio eram XY com essa desordem. É a testosterona que é a grande responsável pela virilização que acontece na adolescência dos homens, que vai provocar todas essas diferenças nas capacidades físicas entre homens e mulheres. Ela confere uma vantagem muito grande nos esportes. E é por isso que isso só acontece nos esportes femininos. Não existem casos conhecidos de pessoas com cromossomos XX, que são cromossomos sexuais femininos, competindo em esportes masculinos de alto rendimento. Essa pessoa aí na foto, Eimane Khalife, o que se sabe sobre essa pessoa é que foi identificada como alguém do sexo feminino no nascimento, ou seja, não tinha uma genitália que fosse reconhecida como um pênis, porém, sabe-se também que essa pessoa tem níveis hormonais de testosterona de homem e tem cromossomos XY, além de ter passado por essa virilização ao longo do seu desenvolvimento, que é óbvia, que é visível na sua aparência. Ao que tudo indica, é uma pessoa com uma desordem do desenvolvimento sexual e levou o ouro no boxe na Olimpíada de 2024, lutando contra mulheres. E todas essas diferenças celulares, teciduais, orgânicas, sistêmicas, claro, têm grande repercussão para a saúde. Existem diferenças entre homens e mulheres nos fatores de risco, na severidade, nos sintomas, na resposta a medicamentos e nos efeitos dos tratamentos para a maioria das doenças humanas. E a gente sabe, literalmente, menos sobre todos os aspectos da biologia das mulheres comparado à biologia dos homens. Só para citar 4 grupos relevantes de doenças que têm grande especificidade para mulheres, eu vou falar doenças autoimunes, doenças demenciais, doenças que envolvem dor crônica e doenças cardiovasculares. Por exemplo, nós mulheres temos menor incidência de infartos, mas temos um risco maior de morrer, porque os nossos sintomas são considerados fora da norma, atípicos. Né? Os nossos sintomas incluem dor abdominal, enjoo, mal-estar, falta de ar, ao invés dos sintomas dos homens, que são considerados sintomas clássicos, sintomas certos. Dor no peito, dor no braço esquerdo.
Então, frequentemente, as mulheres que procuram socorro voltam para casa sem atendimento adequado, porque os seus sintomas são interpretados, adivinhem, como sintomas psicológicos. É ansiedade, talvez um pouco de drama. Está aí o estigma da histérica. A negligência com a saúde das mulheres é mais impactante na pesquisa científica. Nós temos vários exemplos de estudos grandes, muito importantes para as diretrizes clínicas que a gente usa hoje, que foram feitos antes da década de 90 e que não incluíram nenhuma única mulher. Por exemplo, esse estudo de fatores de risco para doença cardiovascular incluiu 13 mil homens. Ele testou, por exemplo, os efeitos da aspirina para prevenção de doença cardiovascular. Esse outro estudo, que acompanhou várias pessoas também, para coletar dados sobre o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, incluiu 22.071 homens, 0 mulheres. Um estudo longo que acompanhou por várias décadas uma quantidade enorme de pessoas ao longo do seu envelhecimento. Nos primeiros 20 anos desse estudo, nenhuma mulher foi incluída. Esse estudo aqui é muito interessante. Os pesquisadores observaram que a queda de estrogênio que acontece na menopausa aumenta o risco de doença cardiovascular. Então, eles tiveram a ideia de investigar se a reposição do estrogênio poderia proteger contra a doença cardiovascular. E eles fizeram um estudo para testar isso, e esse estudo incluiu 8.341 homens. E esse é o meu favorito de todos, que é um estudo que investigou a relação entre obesidade, câncer de mama e câncer de útero, com 0 mulheres, apenas homens. Era um estudo piloto, era um estudo que estava testando marcadores celulares relacionados ao câncer, né? Então, não havia necessidade de ter, de fato, câncer de útero e de mama, senão esse estudo não teria sido possível, mas ainda assim, né? Nenhuma mulher foi incluída. Até na pesquisa com ratos são usados apenas ratos machos. Até na pesquisa com células são usadas apenas células masculinas, ou seja, XY. E o fato desses estudos serem relativamente antigos, antes da década de 90, não ameniza o problema, porque desde uma droga ser testada em células, em animais, até ser testada em humanos, leva anos, né? Considerando que o tempo necessário para consolidar evidências, ou seja, fazer um número suficiente de estudos com dados consistentes, desde os estudos pré-clínicos até estudos de fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que envolvem testar milhares de pessoas em estudos multicêntricos, replicados em diferentes lugares do mundo, e considerando que a média depois da evidência produzida e consolidada, para que ela seja traduzida e aplicada na prática clínica, segundo a literatura, é de cerca de 17 anos. Isso significa que as diretrizes de prática estabelecidas hoje são largamente baseadas em estudos que não são pertinentes para nós mulheres. Então, é o caso da aspirina, por exemplo. Ela tem eficácia comprovada para prevenção de problemas cardiovasculares em homens, mas não tem o mesmo efeito em mulheres. E aí nós chegamos numa situação ilógica de negar e afirmar diferenças ao mesmo tempo. Para incluir as mulheres nas pesquisas, as diferenças sexuais existem, então elas não podem ser incluídas. Mas, na hora de prescrever os medicamentos, as diferenças não existem, então elas podem tomar esses medicamentos que não foram testados para elas por conta e risco. Então, elas são feitas de cobaias da vida real, né? Fora do contexto da experimentação, sem nenhuma proteção de nenhum comitê de ética em pesquisa. Um levantamento feito no início dos anos 2000 pela Agência Reguladora dos Estados Unidos mostrou que 8 em cada 10 dos medicamentos retirados do mercado por efeitos colaterais afetava mais as mulheres. E o efeito colateral mais comum e menos notado é simplesmente a droga não funcionar. Não funciona para as mulheres. Nós temos o caso do Zolpidem, que é um medicamento para dormir, que é hipnótico. E por causa de diferenças do metabolismo do fígado de homens e de mulheres, a dose certa para as mulheres é metade da dose dos homens. Isso foi descoberto quando várias mulheres começaram a se envolver em acidentes na manhã seguinte, acidentes de carro, enquanto dirigiam na manhã seguinte,
porque com a dose usual elas não tinham ainda eliminado a droga do seu organismo. Então, hoje a dose é ajustada. Mas a gente conversa por aí e são raras as mulheres que recebem essa informação de que elas deveriam tomar só metade do comprimido, né? E isso não acontece para quase nenhum outro medicamento. Quase nenhum medicamento tem dose ajustada por sexo. Então, a situação das mulheres na pesquisa é muito grave, né, por conta de toda essa negligência. E isso só começou a mudar pela pressão dos movimentos de mulheres. A regulamentação começou a mudar para obrigar a inclusão de mulheres na pesquisa de saúde, lá no meio dos anos 90, com a efetivação desses regulamentos só na segunda década dos anos 2000, 2015, 2016, nos Estados Unidos, na Europa, para os estudos financiados pelos governos. Na prática, isso não é garantido em estudos com financiamento privado da indústria farmacêutica, e mesmo quando as mulheres são incluídas nos estudos, raramente os dados são analisados separadamente por sexo, então a gente continua sem informações específicas para as mulheres. Que eu saiba, não existe nenhum tipo de legislação deste tipo no Brasil. Bom, quando finalmente a luta das mulheres consegue algum reconhecimento das suas necessidades de saúde como pessoas inteiras, não só corpos reprodutivos, vem uma forte onda de grande retrocesso que pretende ocultar, apagar a realidade das mulheres. É muito surpreendente, é muito espantoso, é inacreditável, mas além de todos os problemas históricos enraizados de viés contra as mulheres na saúde, hoje a gente ainda tem isso para enfrentar. Na tela eu coloquei várias capas de artigos acadêmicos da comunidade científica propondo que o sexo deve ser retirado dos prontuários ou trocado nos prontuários, conforme o desejo individual, e excluído das pesquisas. Então, aqui nas imagens estão alguns exemplos de publicações com esses argumentos. Então, agora o sexo perdeu a realidade. Várias associações de saúde influentes dos Estados Unidos, da Europa, como, por exemplo, a Associação Americana de Medicina, a Associação Americana de Psicologia, negam a realidade binária do sexo. Essas associações declaram que o sexo é uma atribuição feita ao nascimento, querendo dizer, portanto, que é uma interpretação arbitrária, passível de revisão, de correção, já que o sexo é um espectro e não um binário e pode ser modificado ao longo da vida. Esse tipo de imagem aí na tela, mostrando uma variação contínua entre os sexos feminino e masculino, circula para dar o suporte a esse argumento de uma continuidade, não de uma separação categórica entre os sexos, com pessoas intersexo no meio, como se fosse um sexo intermediário. Na verdade, é um termo ruim, intersexo, porque dá, de fato, essa conotação. Então, para evitar isso, a terminologia atual é aquela que eu já usei antes, desordem do desenvolvimento sexual. Mas essa imagem é uma imagem falsa. A imagem propaga uma confusão e uma desinformação, seja essa desinformação inocente ou proposital, mas ainda assim ela propaga um erro de raciocínio. Aqui existe uma confusão entre atributos do sexo, ou seja, características sexuais secundárias, e a definição do sexo, né? Pelos no rosto e mamas, por exemplo, são atributos, são características sexuais secundárias, mas essas características não definem o sexo de uma pessoa. Os atributos variam, sim, num contínuo, né? Então, existem mulheres com mamas grandes, outras mulheres com mamas pequenas, outras mulheres mastectomizadas, mas elas não são menos do sexo feminino por isso. Existem homens com crescimento de mamas, ginecomastia, e eles não têm um pouco mais de sexo feminino por isso. Eles continuam inteiramente do sexo masculino. E o mesmo vale para mulheres com barba ou homens com poucos pelos corporais, porque pelos corporais são características sexuais secundárias e não são o que define
o sexo. O sexo tem definição categórica. Sexo é uma variável dicotômica, descontínua, discreta, é o oposto do contínuo. Existem dois sexos, o sexo é um binário. E mesmo nos casos bem raros de desordens do desenvolvimento sexual, que são os DDS, que eu coloquei na figura, que é a terminologia correta ao invés de intersexo, as pessoas com essas condições ou são de um sexo ou são de outro sexo. O sexo é definido pelo processo de desenvolvimento do organismo para a produção de gametas, que existem apenas em dois tipos. Os grandes, imóveis e pouco numerosos, que são os óvulos, que definem as fêmeas humanas, e os pequenos, numerosos imóveis, os espermatozoides, que definem os machos humanos. Mesmo que algum distúrbio, alguma desordem do desenvolvimento sexual prejudique ou impeça esse desenvolvimento. O sexo é determinado na fecundação, ele impacta todos os sistemas, os órgãos, os tecidos e as células do corpo, e ele não pode ser modificado por nenhuma intervenção médica. O binarismo sexual é um fato da evolução das espécies que depende da reprodução sexual. Todas as pessoas têm um sexo, e o sexo pode ser determinado para os humanos de forma indubitável, inquestionável, em 99,99% dos casos. Qual diagnóstico tem essa precisão de 99,99%? Além disso, vamos pensar em outros diagnósticos, né? O fato de médicos, às vezes, confundirem nódulos benignos com câncer não significa de maneira nenhuma que o câncer não exista ou que seja uma atribuição arbitrária baseada numa construção social, né? Então, para uma em cada 14 mil pessoas, ou seja, para 0,00007% das pessoas que têm desordens do desenvolvimento sexual congenital e ambígua no nascimento, mesmo que a classificação não seja imediatamente óbvia, toda pessoa com desordem do desenvolvimento sexual pertence ou ao sexo feminino ou ao sexo masculino, pois não existem indivíduos que produzem dois tipos de gametas funcionais e nem gametas intermediários. Um gameta intermediário entre o feminino e o masculino é uma ficção, assim como um unicórnio. E qual é o problema do negacionismo da nossa realidade sexual? Bom, se o sexo não existe, pessoas do sexo feminino não existem, portanto, mulheres não existem. Hoje nós estamos numa situação em que há revistas científicas impedindo cientistas de usar os termos mulher ou mãe relacionados ao sexo feminino. Revistas de lactação com essa política editorial. É lógico que essa interdição não acontece com o sexo masculino. Será que mulheres são pessoas completas, inteiras? Seres biopsicossociais, biopsicossociais, biopsicoculturais, biopsicopolíticos, que não podem ser separados, portanto, da sua dimensão biológica? Aí está uma pergunta, né? O que é uma mulher? Que constrange todo mundo, quase ninguém ousa responder essa pergunta fazendo referência ao sexo de metade da humanidade e de 100% daquelas que geraram todos os humanos que já existiram na face da Terra. Essa pergunta não tem pertinência para homens, porque todo mundo sabe quem eles são, né? Sempre foram considerados humanos inteiros, mas nomear mulheres virou tabu. E as mulheres que ousam nomear-se assim, ou afirmar a realidade dos sexos e das diferenças entre os sexos, têm sido intensamente perseguidas. São inúmeros os casos, mas só para dar alguns exemplos de maior repercussão midiática, eu vou citar dois casos nos países que originaram toda essa onda negacionista, né, esse sexoplanismo, que são os casos das professoras de grandes universidades. A Caitlin Stock, da Universidade de Sussex, na Inglaterra, e a Carol Hooven, da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. As publicações dos livros delas estão aí com a foto na tela. Elas foram tão atacadas
que tiveram que abdicar da sua carreira acadêmica, do seu trabalho, né? Perderam as suas carreiras docentes, depois de afirmar coisas básicas, como a existência do binarismo sexual e a existência das diferenças entre homens e mulheres. Elas foram punidas, perseguidas, difamadas, sem proteção institucional. E a Caitlyn foi até ameaçada de violência física, portanto, ela precisava circular no campus com escolta policial, até a situação ficar insustentável e ela abrir mão da sua carreira docente. São só 2 de inúmeros casos. Na minha universidade, a UFMG, uma professora, Mara Teles, cuja foto está aí na tela também, foi difamada e teve que enfrentar um processo em que pediram a demissão dela por ter reivindicado para nós, pessoas do sexo feminino, o termo mulher. E as acadêmicas, as pesquisadoras que querem tornar públicas, né, as graves repercussões éticas, técnicas, os potenciais prejuízos para a saúde de todo mundo, se o sexo for retirado dos prontuários médicos, precisam publicar os seus trabalhos em revistas que aceitam pseudônimos, como o Journal of Controversial Ideas, que está aí também na tela. Porque se referir ao sexo e nomear mulheres virou um tabu. Isso tem repercussões graves para a comunicação e para a produção de conhecimento na saúde. Então, hoje, o resultado é que várias organizações de saúde estão dizendo coisas deste tipo. Tudo que eu coloquei aqui na tela foi retirado de publicações de serviços ou organizações de saúde. Não são coisas que as pessoas dizem por aí na internet. São organizações de saúde. Então, a gente vê afirmativas do tipo gravidade de Covid comparada entre pessoas grávidas e pessoas não grávidas. Isso gera uma falsificação e uma distorção dos dados, porque as doenças infecciosas são, em geral, piores nos homens, como é o caso da Covid, porque as mulheres têm um sistema imune mais forte, é por isso que nós somos 80% das pessoas com doenças autoimunes, né? Então, se a comparação é geral, com mulheres grávidas comparadas a todas as pessoas, homens e mulheres juntos, isso enviesa os dados e faz parecer que a Covid nas grávidas não é tão ruim, o que é falso. 1 em 8 pessoas desenvolvem câncer de mama ao longo da vida. É mentira. 1 em 8 mulheres desenvolvem câncer de mama ao longo da vida. Quando pais, parents, a expressão original era parents, e ainda tem esse complicador, que é essas iniciativas sendo tomadas em países do norte, né, na língua inglesa, e isso gera uma série de complicações para as traduções também, né? Quando parents ou pais podem ficar em casa com seus recém-nascidos, a amamentação é mais efetiva. Famílias que amamentam, famílias grávidas. Gente, famílias não engravidam nem amamentam. Esse tipo de expressão faz desaparecer todo o trabalho reprodutivo, toda a sobrecarga materna. Desaparece o fato de que são as mulheres que gestam, parem, nutrem todos os seres humanos da Terra, todos os trabalhadores e trabalhadoras do mundo. E a invisibilidade desse trabalho forma a base da extração de lucro da economia capitalista, né? Desaparece a necessidade específica de reconhecer esse trabalho. Desaparece a necessidade de licença no pós-parto para mulheres. E, por último, pessoas de todos os sexos e gêneros têm potencial para gestação. É obviamente falso. É que eu estava dizendo, aquela sertaneja da roça, minha família também, uma família de produtores rurais, qualquer pessoa com o mínimo de contato com a natureza sabe, gente, que boi não dá leite, galo não bota ovo, não é? Então, o mais chocante para mim é a gente ter acabado de sair de uma pandemia em que a gente penou para fazer a população acreditar na ciência e confiar na vacina. E agora alguns vêm com essa afronta absurda à realidade mais básica, aos fatos da vida real que todo ser humano conhece. Como é que os cientistas podem querer manter a confiança pública na ciência com uma atitude tão descabida como essa? E aí, acontece com as mulheres, mas previsivelmente não com os homens, de desaparecer uma regra ética básica que todo estudante da saúde aprende. É indigno se referir aos nossos pacientes como o paralisado cerebral, o lesado medular,
a fratura de fêmur no leito 4. A gente não se refere às pessoas como partes do corpo ou como funções fisiológicas. Mas para as mulheres parece que essa regra ética básica não tem importância. Então tem uma publicação da Lancet, que é uma das maiores revistas de saúde do mundo, finalmente admitindo, reconhecendo como que as mulheres foram negligenciadas e excluídas da pesquisa em saúde. Mas apesar desse reconhecimento, eles não deram conta de usar a palavra mulher, e ao invés de palavra mulher, eles disseram: historicamente, a anatomia e fisiologia de corpos com vaginas tem sido negligenciada. Então, as mulheres voltaram a ser caracterizadas, né? Violando a sua completude como humanas, elas voltaram a ser caracterizadas como não homens, pela ausência de características masculinas, ou como corpos reprodutivos pela função dos seus órgãos sexuais, com termos como não homens, não portadoras de próstata, também todas as expressões retiradas de publicações da saúde, portadoras de útero, menstruadoras, pessoas inseminadas, corpos com vagina, corpo que pariu, Ministério da Saúde, nosso Ministério da Saúde usou essa expressão algum tempo atrás, e o meu favorito de todos, pessoas com buraco frontal. É inacreditável. É uma revanche, gente, estonteante. Porque, primeiro, nos reduziram ao nosso sexo, né? Agora, negam que o nosso sexo exista. Só que não passa de uma inversão das mesmas velhas imagens misóginas no espelho. A biologia como prisão e a biologia como ilusão são a mesma coisa, porque são ferramentas para manter o desrespeito e a opressão das mulheres. Mas a gente sempre resistiu, a gente nunca aceitou esse desrespeito, essa injustiça, então a gente vai continuar. É isso.